Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Clara. Eu vou estar falando um pouquinho sobre estratégia e como que a gente vai calcular essa estratégia. Ela é uma estratégia de força de trabalho constante que permite ter faltas, que são estoques armazenados e utilizados em período no quais a nossa demanda é maior que a nossa capacidade. Só que para a gente calcular, a gente vai precisar de alguns dados. A gente vai precisar dos meses que a gente vai ter de produção, dos dias, quantos dias do mês a gente vai funcionar, mais a nossa demanda, o quanto que a gente vai precisar produzir durante X dias do mês, certo? Para isso, a gente vai precisar calcular a nossa produção por dia, o quanto que cada operador vai precisar produzir por dia para a gente atingir a nossa demanda. A gente vai ter o nosso custo de contratação, o nosso custo de armazenagem, caso sobre e tenha no estoque. Então, a gente vai ter um custo para armazenar esse produto. A gente vai precisar iniciar a nossa produção com o número X de trabalhadores. A gente vai ter custo de subcontratação, caso a gente precise contratar mais operadores. Os nossos salários e benefícios. O nosso custo de demissão, o quanto que a gente vai ter que gastar para demitir X pessoas. O nosso custo de falta, o quanto que a gente vai gastar caso falte produto no nosso mês. O turno de trabalho, quantas horas por dia os nossos trabalhadores vai trabalhar. O nosso custo de hora extra, o quanto ele deve receber pela produção, caso ele faça 1 ou 2 horas de hora extra. O nosso estoque inicial e o nosso estoque final. O estoque inicial, o quanto que a gente vai iniciar, se a gente vai iniciar com 0 ou com X já dentro do nosso estoque, se a gente já tem alguma coisa, ou se a gente vai finalizar os nossos meses de produção com algum estoque, certo? Primeiro, a gente vai calcular os nossos números de trabalhadores. O que é os nossos números de trabalhadores? É a nossa quantidade da nossa demanda total. O quanto que a gente vai ter para fazer durante os meses. Aqui a gente colocou os exemplos de junho a junho. Cada mês tem uma demanda. Janeiro, 2.940, fevereiro, 3.250, enfim. E a gente pegou a nossa soma. Então, é o nosso número de trabalhadores, certo? Dividido pela quantidade de trabalhadores no mês, que é o nosso somatório. Para dar a quantidade de trabalhadores que a gente vai precisar para a gente produzir, certo? Que é o nosso necessário para a gente produzir X demanda. Bom, eu vou apagar aqui para a gente fazer, porque ela meio que já vai calcular no automático. Depois eu explico como que ela vai funcionar. Se eu apagar a nossa demanda aqui, ela vai calcular para mim os dias. Não sei se vocês conseguem ver. Vou apagar tudo que fica mais fácil. Vocês viram que zeraram a nossa tabela? E alguns números permaneceram. Vou explicar o porquê. Vou voltar ela aqui. Bom, primeiro, para a gente calcular o nosso número de trabalhadores, a gente tem que pegar os nossos dias, que a gente vai ter de produção, vezes a quantidade diária que a gente tem que produzir. E a gente vai arrastar a nossa fórmula, que ela vai me dar a quantidade certa. Para a gente calcular o nosso trabalhador disponível, a gente vai iniciar a nossa produção com 33 trabalhadores.
certo? Que isso aqui vocês colocam no início, o quanto de trabalhadores disponíveis vocês vão ter para iniciar a nossa produção. E os trabalhadores necessários vai ser os nossos disponíveis que a gente fez a nossa continha aqui, que é a nossa demanda dividido pela quantidade do dias trabalhado, certo? Bom, trabalhadores disponíveis vai ser a nosso necessário e os nossos disponíveis. Então, sempre vai ser o mesmo. A única coisa que vai mudar é no início do mês. Então, os nossos trabalhadores necessários é igual o do mês anterior. O único que vai mudar aí no início é os nossos trabalhadores disponíveis, que vai ser a quantidade de pessoas que a gente vai iniciar a nossa produção. No primeiro mês de janeiro, a gente vai precisar contratar 7, que é os nossos trabalhadores disponíveis. A gente tem 33 trabalhadores, só que a gente vai precisar de 40. Então, ele está subtraindo aí, a gente vai contratar 7. E o nosso custo de contratação é a quantidade de pessoas que a gente tem que contratar vezes o nosso custo de contratação, que é os R$500, certo? E nos outros meses, como tá zerado, que a gente não vai precisar contratar e nem demitir ninguém, então, os nossos trabalhadores demitidos, o nosso custo de demissão é 0. Os trabalhadores utilizados é igual aos nossos trabalhadores necessários. O nosso custo de mão de obra é a quantidade de trabalhadores utilizados vezes o salário e o benefício deles. As unidades produzidas vai ser nossos trabalhadores utilizados vezes as unidades trabalhadas no mês, o quanto que a gente produziu no mês. E o nosso estoque vai ser o nosso estoque inicial. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai pode iniciar o mês de janeiro ou o mês que vocês vão iniciar a produção com X e finalizar com X? Então, a gente vai pegar a nossa unidade produzida menos a nossa demanda mais as unidades que a gente vai iniciar o nosso mês, certo? O nosso estoque inicial. Como o nosso tá zerado, então ele vai calcular só a nossa demanda e as unidades produzidas. Se eu alterar o número aqui de janeiro, que eu quero iniciar com X unidades, ele já vai fazer o cálculo no automático no estoque. Então, eu vou ter 265 unidades no estoque. Mas o nosso está zerado, a gente vai permanecer com 260 no estoque. Certo? Fevereiro, março, abril, maio, junho, a mesma forma. O que muda é que os outros meses, março, abril, ele tá dando negativo, é o que tá faltando. Ou seja, se ele tá faltando, o estoque que a gente teve nos meses anteriores vai suprir o que tá faltando nesses meses, certo? Se não suprir, no outro mês, a gente tem que produzir mais. Pra gente chegar em junho ou com estoque zerado, ou se a gente vai ter ou se a gente vai finalizar o mês com algum produto em estoque, certo? Então, o nosso estoque de junho, ele tem que ser zerado ou ele tem que ser igual ao nosso estoque final de junho, o quanto que a gente quer que finalize, certo? E no final de tudo, a nossa demanda de unidades produzidas tem que dar o mesmo com a nossa demanda em quantidade, sem falta e sem prejuízo. O nosso custo de armazenagem é o nosso estoque aqui, a quantidade que a gente tem no estoque,
vezes o quanto que a gente vai gastar para a gente ter essa quantidade de estoque, a armazenagem desse material, desse produto, certo? O nosso custo de falta é o quanto que a gente vai estar gastando, vai estar perdendo, caso falte produto. Então, vai ser o nosso estoque vezes o nosso custo de faltas. Então, se a gente tá com falta no mês de março, a gente vai ter um custo de R$5.000, certo? E por fim, isso aqui é o nosso custo total, que é a somatória dos meses, o quanto que a gente vai gastar em cada mês. E esse, por fim, é o nosso custo total, a somatória do nosso custo total, do quanto que a gente gastou em janeiro. É isso. Espero que vocês consigam entender um pouco. Embaixo tem um passo a passo, caso vocês precisam. E que vocês utilizem bastante para montar a estratégia de vocês, fazer a comparação no que vai ser mais eficaz. Até mais!